Oração de petição, para paz e conforto em momentos de tristeza. Senhor Deus, neste momento de profunda dor e tristeza, eu me coloco diante de Ti com o coração abatido, buscando Tua presença que cura, Tua voz que consola e Tua mão que sustenta. Assim como diz o salmista no Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4. Eu também te busco, Senhor, pois sei que Tu és fiel para ouvir o clamor dos que Te amam. Derrama Tua paz sobre mim, ó Deus, e livra-me deste peso que consome minha alma, que eu possa provar e ver que Tu és bom, mesmo em meio à dor. Que minha fé não vacile e que minha esperança seja renovada ao saber que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Que essa promessa se cumpra em minha vida hoje, Senhor. Vem me abraçar com Teu Espírito, me envolver com Teu amor e me revestir com Tua força. Pai, eu me prostro diante de Ti com lágrimas, mas também com confiança, pois sei que os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas tribulações. Salmo 34:17. Ouve meu clamor, Senhor. Envia o Teu consolo como bálsamo sobre minha alma ferida. Acende em mim uma nova chama de esperança e dá-me olhos espirituais para enxergar além do sofrimento. Mesmo que o mundo ao meu redor esteja em silêncio, que eu possa ouvir a Tua voz doce e suave me dizendo, estou contigo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Concede-me serenidade nas lágrimas, força nas fraquezas e alegria nas Tuas promessas. Eu entrego minha dor em Tuas mãos, Senhor, e suplico. Consola-me como só Tu sabes consolar. Dá-me a paz que só vem de Ti e guia-me em direção a um novo amanhecer. Amém. Oração de petição para paz e conforto em momentos de tristeza, inspirada no Salmo 34. A tristeza tem um som que não se ouve, mas que ecoa com força dentro do peito. É um silêncio pesado, como uma névoa que invade cada canto da alma, obscurecendo os sentimentos, a esperança e até mesmo a fé. Para muitos, é nesses momentos que parece que Deus está em silêncio. Mas será mesmo que Ele está? Ou é apenas o eco do nosso sofrimento que fala mais alto? Quando estamos feridos, nossa primeira reação pode ser o desespero. Os olhos se enchem de lágrimas, a mente se embaralha em perguntas sem resposta, e o coração aperta como se carregasse um fardo invisível. Porém, é justamente nesse momento que a oração se torna mais do que palavras. Ela se transforma em um clamor profundo, em um grito da alma pedindo socorro. E é aí que o Salmo 34 se ergue como uma âncora espiritual, uma promessa de que Deus não apenas escuta, mas age. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4. Essas palavras não são apenas poesia, são um testemunho. David, autor deste salmo, escreveu essas linhas em um momento de profundo desespero, quando fugia de seus inimigos e fingia estar louco para salvar sua própria vida. Ele conhecia a dor, o medo e a solidão, e mesmo assim encontrou consolo na presença de Deus. Quando a tristeza invade, o tempo parece parar. O mundo continua girando, as pessoas seguem suas rotinas, mas para quem sofre, tudo desacelera. A respiração pesa, o corpo parece não responder. É nesse instante que nos perguntamos, onde está Deus? E o Salmo 34 nos responde, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Ou seja, mesmo que os nossos olhos não vejam, há uma presença divina ao nosso redor. Há um anjo acampado junto a nós, nos protegendo, mesmo no vale da sombra. Essa promessa é um bálsamo para a alma. Não estamos sozinhos, não fomos esquecidos. A dor que sentimos não é em vão,
nem invisível. Cada lágrima é notada, cada suspiro é escutado, e cada oração, mesmo a mais silenciosa, é registrada no céu. É por isso que orar é tão poderoso, não porque muda Deus, mas porque transforma a nós mesmos. Quando nos colocamos diante do Senhor em oração, entregamos mais do que palavras. Oferecemos nossas fraquezas, nossos medos, nossa verdade mais crua. E o que recebemos em troca é algo que o mundo não pode oferecer: paz. Não uma paz que ignora a dor, mas uma paz que caminha ao nosso lado durante ela. E então, diante da dor, surge uma escolha: continuar afundando no desespero ou clamar. Clamar como fez Davi, clamar como fazem os que ainda têm fé, mesmo em meio ao caos. Porque, como diz o Salmo, os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas tribulações. Salmo 34:17. Esta é a esperança. Este é o fio que nos puxa de volta à superfície. Neste primeiro bloco, te convidamos a respirar fundo e abrir o coração. A dor que você sente é real, mas o consolo que Deus oferece também é. E Ele está mais perto do que você imagina. A dor emocional tem um peso que o corpo físico não consegue medir. É uma tempestade que se forma lentamente e, quando percebemos, já estamos submersos. Nesses momentos, onde palavras humanas não são suficientes, resta-nos algo mais profundo, a busca por sentido através da fé. E é nesse instante que os salmos se tornam bússolas para o espírito perdido. Palavras antigas com poder atual, vivas, cortantes, restauradoras. Davi sabia disso. Ele não escrevia com a caneta do conforto, mas com a pena da angústia. Em cada verso do Salmo 34, ele expressa sua dor, seu medo, sua fuga, mas também sua rendição. Ele compreende, como nós também devemos compreender, que mesmo na escuridão mais densa, a luz de Deus é suficiente para nos guiar. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele nos encontra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34:18. Essa não é uma frase simbólica, é uma declaração espiritual. Quando o coração está quebrado, não é o fim, é o começo. Porque o Senhor não despreza um espírito contrito. Ele se aproxima, Ele cuida, Ele cura. E essa proximidade não depende da perfeição, mas da entrega. Quanto mais sinceros somos em nossa dor, mais reais nos tornamos diante de Deus. Muitas pessoas tentam esconder sua tristeza. Colocam máscaras, sorriem quando estão por dentro desabando, se afastam de todos para não incomodar. Mas o que esquecem é que Deus não se impressiona com aparências. Ele vê o que ninguém vê. E diferente do mundo, ele se move em direção à dor. Ele se aproxima do quebrado, do frágil, do desesperado. Ele não exige forças, ele apenas pede entrega. Em tempos de sofrimento, o que mais precisamos é dessa consciência de que há um lugar seguro para o nosso coração partido. E esse lugar não é um consultório, uma sala silenciosa ou um ombro amigo. Ainda que todos esses sejam importantes, o lugar seguro é a presença de Deus, e a chave para esse lugar é a oração. A oração não precisa ser ensaiada. Ela pode ser chorada, pode ser silenciosa, pode ser apenas um pensamento desesperado. O importante é que seja verdadeira, porque quando oramos com sinceridade, acessamos uma dimensão espiritual que transcende o tempo e o espaço. Entramos na sala do trono de um Deus que ouve, que vê, que age. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Salmo 34:10. Isso não significa que nunca teremos dificuldades. Significa que mesmo na necessidade haverá provisão. Mesmo na tristeza haverá consolo.
Mesmo no caos, haverá direção. Deus supre não só as necessidades do corpo, mas principalmente as da alma. E é por isso que, diante da tristeza, devemos fazer mais do que suportar. Devemos orar, pedir, clamar, como quem sabe que do outro lado há um pai atento, um pai que não se cansa, que não dorme, que não ignora, um pai que entende cada lágrima como um idioma espiritual. Neste segundo bloco, a reflexão é clara. Tristeza não é ausência de fé, é parte da caminhada humana. A oração é a ponte entre a dor e a esperança. Uma ponte que está sempre aberta, sempre pronta, esperando apenas que você dê o primeiro passo. No próximo bloco, aprofundaremos ainda mais o poder restaurador da oração e como ela atua não apenas como consolo momentâneo, mas como transformação duradoura da alma. A oração, quando feita em meio à tristeza, não é um ritual, é um desabafo existencial. É como se a alma gritasse por socorro, sabendo que só o Eterno pode compreender a profundidade da dor que carrega. Há algo sobrenatural que acontece quando um coração ferido se volta para Deus com sinceridade. Não é uma mágica instantânea, mas é uma cura que começa sutilmente, como uma brisa que alivia a pele queimada. Quantas vezes sentimos que a tristeza é maior do que nós, que a dor interna nos afoga, que as noites parecem eternas e os dias sem propósito? O Salmo 34 não ignora essas emoções. Ele as abraça, ele as expõe. Ele nos mostra que até os escolhidos de Deus, como Davi, passaram por vales escuros, e que esses vales não são sinais de abandono, mas parte da jornada de fé. Clamaram, e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as suas angústias. Salmo 34, 6. Essa é uma promessa feita àqueles que não têm mais onde se apoiar. A oração nasce com força quando o chão desaparece, e é nesse vácuo emocional que a presença de Deus se revela com maior intensidade. Porque quando tudo falha, Ele permanece. É curioso perceber como, muitas vezes, buscamos todas as soluções humanas antes de nos voltarmos a Deus. Tentamos controlar, resolver, esconder ou ignorar a dor. Mas ela sempre retorna, sempre se impõe, porque dor não se enterra, ela se transforma ou nos consome. E a única forma de transformação real é através da presença divina. Não aquela distante, fria, institucional, mas a presença viva, íntima, compassiva, que se manifesta quando nos entregamos de corpo e alma. Quando oramos em meio à tristeza, não estamos apenas falando com Deus, estamos sendo moldados por Ele. Cada palavra sincera é um tijolo de reconstrução interior, cada lágrima, um símbolo de purificação. E cada silêncio entre as palavras, um espaço onde o Espírito de Deus atua. A oração, portanto, é um processo espiritual, emocional e até físico de restauração. Mesmo quando tudo está em ruínas, a oração permite que algo novo comece a ser edificado. Um coração quebrado pode se tornar um altar, uma alma ferida, um templo, porque Deus não exige perfeição. Ele acolhe os fragmentos, e com esses fragmentos, Ele constrói algo mais forte do que antes. O salmista declara: muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Salmo 34, 19. Isso nos mostra que a justiça não nos isenta do sofrimento, mas nos garante uma saída. A presença de Deus não é um escudo contra a dor, é um companheiro fiel durante ela, e isso é ainda mais poderoso, porque mais do que evitar o sofrimento, Deus transforma o sofrimento em crescimento. No silêncio de uma madrugada solitária, no desespero de uma perda, no medo de um diagnóstico, no vazio de um abandono, em todos esses momentos, a oração é um grito que sobe aos céus, e mesmo quando não há resposta imediata, há consolo, a presença, a paz.
Neste ponto, talvez você esteja se perguntando, mas como orar quando já não tenho mais forças, quando as palavras não saem, quando tudo o que resta são lágrimas e gemidos? A resposta é simples e poderosa. Ore como está. Deus não espera eloquência. Ele não exige estrutura. Ele apenas deseja sinceridade. Um coração sincero move o céu. Uma oração sussurrada entre lágrimas tem mais força do que 1000 palavras vazias. Neste terceiro bloco, o convite é direto. Não espere melhorar para orar. Ore para melhorar. Use sua tristeza como combustível para buscar a Deus. E verás, com o tempo, que o que era escuridão pode se transformar em um novo amanhecer. A tristeza pode parecer, à primeira vista, uma punição, mas para aqueles que andam com Deus, ela é muitas vezes um chamado. Um convite para mergulhar mais fundo em si mesmo e ali encontrar o sagrado. O mundo tenta nos ensinar a fugir da dor, a escondê-la, anestesiá-la ou ignorá-la, mas Deus nos ensina a atravessá-la, a enfrentá-la com olhos abertos, mesmo que marejados. Porque é no atravessar que nos tornamos mais sensíveis, mais humanos e mais espirituais. No silêncio da dor, onde ninguém nos vê, Deus nos molda. E isso é um mistério que só entende quem já passou por vales escuros. Há algo na dor que nos conecta com o divino de forma crua e real. É como se Deus sussurrasse: eu estou aqui, não gritando, não se impondo, mas presente. Sempre presente, invisível aos olhos, mas perceptível no espírito. O Salmo 34 revela que essa presença de Deus é constante e protetora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. A palavra acampa-se nos dá uma imagem de permanência. Ele não passa rapidamente. Ele monta acampamento, fica, permanece, e isso muda tudo, porque saber que há um anjo do Senhor acampado ao nosso redor nos traz um tipo de paz que nenhuma lógica humana explica. Essa paz não é a ausência de guerra interna, mas a certeza de que, mesmo em meio ao combate, não estamos sozinhos. Essa presença sutil de Deus é sentida em pequenos detalhes. Um versículo que surge na mente sem aviso, uma música que toca justo no momento em que o coração aperta, uma lembrança de algo bom, um abraço inesperado. Ele fala, sempre fala, mas é preciso silenciar por dentro para ouvir. Em tempos de tristeza, a oração é como um eco que volta do céu. Talvez você diga, mas eu já orei e nada mudou. E eu te respondo com coragem. Algo mudou sim, talvez não por fora, mas dentro de você, onde os olhos não alcançam, há sementes sendo plantadas. A oração é como água sobre a terra seca. À primeira vista nada acontece, mas por baixo do solo, a transformação é inevitável. Deus age no invisível. Ele trabalha em camadas que nós não vemos. Enquanto oramos, Ele está restaurando nossas emoções, reorganizando nossa mente, cicatrizando feridas, retirando culpas e lembranças. O processo pode ser lento, mas é profundo e é real. Porque o Espírito Santo não atua superficialmente, ele opera em profundidade, no âmago da alma. Quando a dor parece não ter fim, quando a tristeza se torna rotina, é fácil acreditar que estamos abandonados. Mas o Salmo 34 nos ensina o contrário. Ele diz: o Senhor redime a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Salmo 34, 22. Redimir é resgatar, restaurar, dar um novo valor. Deus não apenas nos consola, Ele nos ressignifica. Ele transforma dor em propósito, choro em testemunho, queda em renascimento. É por isso que nos momentos mais difíceis, a oração deve ser constante.
Não porque Deus esquece, mas porque nós esquecemos. Esquecemos quem somos, esquecemos que somos amados, esquecemos que há esperança. E a oração nos reconecta com essa verdade eterna. Ela não muda apenas o céu, muda nosso coração. Neste quarto bloco, a reflexão é profunda. Deus está agindo, mesmo que você não perceba. Mesmo quando tudo parece igual, há algo novo acontecendo dentro de você. A oração é a ponte que liga sua dor à promessa de redenção. E atravessar essa ponte é o primeiro passo para uma cura verdadeira e duradoura. A alma que sofre é um solo fértil para encontros profundos com Deus. A tristeza, quando unida à fé, não destrói, ela transforma. Muitos veem a dor como um fim, mas, para os que confiam no Senhor, a dor é o início de uma nova estação. Uma estação de reconstrução, de renascimento, de uma espiritualidade mais viva e sincera. Porque quando já não temos nada, tudo o que nos resta é o essencial. Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34:15. Essa é uma promessa que nos faz levantar os olhos mesmo quando tudo em nós quer desmoronar. Deus não desvia o olhar quando sofremos. Ele não ignora nossos gemidos. Ao contrário, ele se inclina, ele escuta, ele se comove. Jesus chorou, Deus sente. E essa empatia divina é um dos maiores consolos que podemos receber. Muitas vezes, a cura não vem da forma que esperamos. Às vezes, ela não vem como um milagre instantâneo, mas como uma jornada. Uma travessia pelo deserto da alma. Uma peregrinação por dentro de si, onde encontramos dores antigas, culpas enterradas, traumas não curados. E é nesse terreno, onde tudo parece devastado, que Deus começa a plantar algo novo. A oração, nesse contexto, é como um bastão de apoio para quem caminha com dificuldade. Não impede a caminhada, mas sustenta o corpo cansado. E a cada novo passo, percebemos que estamos menos pesados, menos aflitos, mais conscientes, porque a oração não muda apenas nossas circunstâncias, ela muda nossa perspectiva. Onde antes víamos desespero, começamos a ver oportunidade. Onde havia desolação, surge possibilidade. Onde havia só dor, nasce uma fé inabalável. Quando oramos em meio à tristeza, estamos nos conectando com algo eterno. Estamos saindo do terreno frágil das emoções e tocando o solo firme da esperança. E essa esperança não é um sentimento vazio, é uma certeza espiritual. A certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. É por isso que o salmista declara com convicção: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34:1. Isso é fé madura. Louvar não apenas quando tudo vai bem, mas também quando tudo desmorona. Porque quem conhece Deus de verdade sabe que Ele é bom mesmo quando o mundo é cruel, que Ele é luz mesmo em meio à escuridão, que Ele é presença mesmo quando o silêncio parece dominar. Neste ponto do roteiro, cabe uma pergunta profunda. Que tipo de oração você tem feito? Uma oração de desespero ou uma oração de confiança? Ambas são ouvidas por Deus, mas é a oração de confiança que nos transforma por dentro, que nos prepara para os próximos passos, que nos fortalece quando a resposta ainda não chegou. Muitas vezes, Deus não tira o vale. Ele caminha conosco por dentro dele, porque o objetivo não é apenas nos livrar do sofrimento, mas nos tornar mais fortes, mais conscientes, mais semelhantes a Cristo. É na dor que aprendemos a depender de Deus com verdade. É na tristeza que compreendemos o valor da sua presença. A oração que parte de um coração abatido é como incenso precioso que sobe aos céus.
ela toca o coração de Deus, ela move os céus. E mesmo quando não vemos respostas imediatas, há sempre algo acontecendo nas regiões invisíveis. Porque a fé é isso, confiar no que não se vê, esperar mesmo quando não há sinal, orar mesmo quando a voz falha. Neste quinto bloco, deixamos uma verdade poderosa. Você não foi esquecido. Sua oração não caiu no vazio. Deus está trabalhando, no tempo dele, da forma dele, mas está. Isso basta para que você siga em frente, mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas, porque a oração é a trilha pela qual a paz caminha até o seu coração. A dor não dura para sempre. Mesmo que pareça eterna enquanto a vivemos, ela tem fim. E mais do que isso, a dor tem propósito. É ela que nos leva até Deus quando mais nada faz sentido. É ela que destrói nosso orgulho, desmonta nossas máscaras e nos coloca de joelhos. Não como sinal de fraqueza, mas de rendição. Porque ajoelhar-se é a forma mais digna de se levantar diante do Eterno. No Salmo 34, aprendemos que o clamor sincero de um coração abatido não só é ouvido, como é atendido. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Salmo 34, 6. Isso significa que há esperança para quem sofre, que há resposta para quem clama, que há consolo para quem busca. Deus não se distancia da dor humana. Ele entra nela conosco. Ele sente, ele se importa, ele age. A vida é feita de ciclos. E talvez o ciclo atual em que você se encontra seja marcado pela tristeza, pelo luto, pela desesperança. Mas esse ciclo não define quem você é, nem determina seu fim. Ele é apenas uma etapa, e etapas passam. A dor, por mais intensa que seja, também passará. E quando passar, o que restará será a fé que você construiu em meio à tempestade. Uma fé real, forjada na dor, fortalecida pela oração e iluminada pela presença de Deus. Agora feche os olhos, respire fundo e faça sua própria oração, não com fórmulas, mas com verdade. Diga a Deus como você se sente. Diga com palavras, com lágrimas, com suspiros. Ele entende todos os idiomas do coração. Peça por paz, peça por conforto, peça por força. Ele ouvirá e agirá. Talvez não da forma que você espera, mas sempre da forma que você precisa. E lembre-se, a oração não precisa mudar o mundo ao seu redor imediatamente. Ela precisa mudar você. Quando seu coração muda, tudo muda. Você começa a enxergar com os olhos da fé, a perceber pequenos milagres onde antes só havia dor, a encontrar sentido nas coisas simples e, acima de tudo, a descansar na certeza de que Deus está contigo sempre. Essa é a grande mensagem do Salmo 34, que mesmo em meio às lutas, o Senhor está próximo, que Ele salva, que Ele livra, que Ele acampa seus anjos ao nosso redor, que Ele não despreza os que têm o coração quebrado. Essa é a verdade que sustenta, que consola, que cura. A dor pode ter te trazido até aqui, mas a fé te levará adiante. Não desista, não pare. Continue orando, continue crendo. Deus está escrevendo uma nova história, e ela começa exatamente onde você pensava que tudo havia terminado. A tristeza que você carrega hoje pode ser o berço de uma fé inabalável. Cada lágrima sua tem peso de oração. Cada clamor silencioso é uma semente plantada no céu. E um dia, quando você menos esperar, o céu se abrirá e a paz inundará sua alma como nunca antes. A vida não será sempre fácil, mas com Deus ela será sempre possível. A dor que hoje te aflige será amanhã o testemunho que vai inspirar outros. O que te quebra agora será usado para fortalecer outros corações. Porque nada é em vão quando entregamos tudo a Deus.
Permita-se ser transformado, permita-se ser curado e lembre-se, o mesmo Deus que ouviu o clamor de Davi ouvirá o seu. O mesmo Senhor que redimiu o coração do salmista redimirá o seu. Ore, confie, espere, porque o seu milagre está a caminho. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.